Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero te dar uma dica quentinha de um documentário que estreia hoje, dia 16 de março, na Netflix. 3 toneladas, assalto ao Banco Central. Nele a gente percorre aí sobre a história do maior assalto que aconteceu no país e no mundo. Parecia até filme, mas ele tem muito de Brasil nessa história toda, então o negócio complicou um pouquinho mais. Quer saber sobre o que é esse documentário? Qual foi esse assalto e se vale a pena você assistir? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Um crime perfeitamente planejado. Foi um furto à caixa forte do Banco Central. No dia 5 de agosto de 2005, em Fortaleza, no Ceará, aconteceu o assalto ao Banco Central. Mais de 165 milhões de reais em notas de 50 foram furtadas. Mas não aconteceu assim como a gente vê realmente nos filmes, assaltantes entrando pela porta, sequestrando todo mundo, né, com máscaras, aquela coisa meio Batman, né, o Coringa do segundo filme do Batman lá do Nolan. Pois é, não foi assim. A coisa foi planejada num nível tão minucioso que a gente até fica na dúvida se a gente realmente não está vendo a história de um filme hollywoodiano. Os bandidos se organizaram e cavaram 75 metros de uma casa até o acesso ao banco, até o acesso onde estava o dinheiro. Isso tudo em 3 meses e o assalto aconteceu num fim de semana. Eles tiraram mais de 3 toneladas de dinheiro lá de dentro e daí, gente, foi uma caçada para tentar descobrir quem eram esses assaltantes, como eles planejaram tudo isso e como a Polícia Federal conseguiria, né, prender eles de uma vez por todas. Isso tudo é mostrado neste novo documentário da Netflix que mostra depoimentos, entrevistas, né, inéditas sobre o caso. Para vocês que não lembram, que são um pouquinho mais novinhos, né, isso aconteceu lá em 2005, então já fazem um bom par de anos, foi muito noticiado. A imprensa toda caiu em cima para descobrir como bandidos conseguiram cavar um túnel na frente de todo mundo e pegar esse dinheiro e sumirem do mapa. Só que, né, somos brasileiros e os bandidos brasileiros, eles não conseguem ficar escondidos muito tempo com tanta grana em posse. O documentário então faz isso, mostra as reportagens da época, tanto nos veículos impressos, né, nos jornais, na imprensa, e depoimentos dos policiais envolvidos e também de um dos criminosos que ali faz o seu testemunho e conta como foi essa organização, como eles planejaram, o que eles fizeram para tirar tanto dinheiro de lá de dentro através de um túnel muito bem feito, por sinal. Daniel Bilio, que é o diretor e roteirista dessa série documental, ele passou ali 3 meses estudando profundamente o caso, né, revendo essas reportagens, toda a questão policial, burocrática, todas as investigações que envolveram, mas também, quando eles foram produzir a série, eles reconstruíram esse túnel dos bandidos, né? Que foi feito numa casa ali, menos de 80 metros do Banco Central, em Fortaleza. Eles fizeram uma empresa de fachada de grama sintética e ali eles retiravam montantes e montantes de areia ao cavar o túnel. Como eu disse, o túnel era muito bem estruturado. Eles tinham acesso à água, acesso à eletricidade, eles tinham uma linha telefônica lá dentro, né? Muitos ventiladores para
assaltantes, né, os bandidos que estavam lá escavando, né, tivessem um mínimo de conforto lá dentro. E o diretor reconstruiu este túnel assim como ele foi feito, basicamente do mesmo tamanho, com as mesmas estruturas de madeira que davam suporte, né, ali, com os ventiladores, com água, com os isotônicos que eles tomavam e deixavam no caminho, com muitas notas de 50 espalhadas, né, para reconstituir ali para a gente que está assistindo como que era a impressão. Para vocês saberem, existe um filme de 2011, né, Assalto ao Banco Central, com atores aí, muitos atores globais, e o filme ele também mostra isso, mostra como eles construíram este túnel. Só que no filme ele é muito fantasioso, né? Ele não tem ali, ele traz muitas coisas, é claro, reais dos acontecimentos, mas ele tem um drama ali fictício. E mesmo assim, a gente já ficava impressionada nesse filme que já é mais antigo. Infelizmente, não está disponível em nenhum streaming para a gente assistir. Eu vi ele já há muito tempo. Mas já dava aquela impressão de, meu Deus, como é que eles conseguiram fazer isso tão bem? E aqui na série, eles reconstituíram esse túnel para mostrar o quanto ele era estreitinho. Apenas uma pessoa, né, pessoas bem magrinhas conseguiriam passar. E como eles faziam essa retirada, como que eles conseguiram enganar todo mundo durante 3 meses na construção daquele túnel. Muitas pessoas, muitos bandidos foram envolvidos nesse processo. E quanto mais gente num crime, mais fácil, né, as pessoas descobrirem quem estava envolvido. Eles até relatam, né, no documentário, em algumas situações, que as pessoas em volta, né, nas cidades da onde eram esses bandidos, sabia quem tinha participado. Apenas a polícia não. Mas é aí nesses relatos que são divididos em 3 episódios de cerca de 1h30. A gente tem o primeiro episódio falando, né, mostrando o crime em si, deles, né, fazendo o túnel, deles entrando dentro do banco, como que eles conseguiram acessar o banco sem as câmeras, sem os sistemas de segurança detectarem, porque o assalto só foi identificado, que o dinheiro sumiu, na segunda-feira de manhã, quando o banco abriu. Até então, de sexta a segunda-feira de manhã, ninguém sabia que o banco tinha sido assaltado, né? Ainda mais dessa maneira tão inusitada. E isso mostra no primeiro episódio. No segundo, ele já vai mostrando as consequências ali, né? Como que eles se dispersaram pelo Brasil, porque o interessante é que a gente descobre que isso foi um crime muito bem arquitetado, né? Foram pessoas ali do crime que já estavam acostumadas a fazer esse tipo de assalto, né, de cavar esses túneis, tanto para escapar de prisões como para realmente assaltar outras instituições. Eles se organizaram e começaram a ramificar as situações ali para conseguir fazer isso da menor maneira possível. Então, o crime aconteceu em Fortaleza, no Ceará, mas os criminosos eram basicamente São Paulo, né, e também de outras regiões. E depois do assalto, eles, claro, foram para cada um para um lugar se esconder, já que eles sabiam que não poderiam gastar esse dinheiro, porque é uma coisa bem característica, notas de R$50 velhas, né, porque eles tiveram ali, pegaram as notas que não eram rastreadas, né, rastreáveis, porque se eles pegassem as notas novas ali que estavam no banco, eles poderiam ser capturados mais facilmente. Essas notas velhas não teriam como. E eles ficaram aí nesse processo de se esconder, de se espalhar. E alguns, né, acabaram se organizando também para fazer outros assaltos no mesmo estilo, né, com esses túneis. Tanto que né, alguns deles fizeram isso também, tentaram fazer isso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tentando assaltar da mesma forma
o Banco Banrisul, né, que é o banco aqui do estado. Então, esses bandidos e tudo isso que estava acontecendo, ela se espalhou pelo Brasil. E no terceiro episódio também a gente tem sobre isso, né? O quanto isso afetou a sociedade em questões de corrupção, em questões de extorsão, sequestro, tudo envolvendo esse dinheiro. Porque as pessoas que ficaram, né, basicamente 11, que estavam envolvidas no assalto do Banco Central em Fortaleza, eles ficaram muito visados, né? Os bandidos sabiam quem eram, né? Os bandidos, as pessoas, os moradores e a polícia corrupta. Sabia quem tinha esse dinheiro, quem é que tinha roubado. E daí mostra, né, como sequestros desses bandidos que assaltaram o Banco Central aconteceram. Alguns foram mortos, né? Familiares foram usados para extorsão. E isso estava envolvendo uma corrupção muito grande dentro da própria polícia, né? Mostra também o lado da Polícia Federal, de como eles conseguiram capturar esses bandidos, né? De como eles foram atrás. Foram anos para capturar todos eles, basicamente, para descobrir quem eles eram e para eles serem condenados. Isso é bem legal nesse tipo de documentário. A gente vê o processo, né? A gente viu o crime, viu como eles acabaram tentando se esconder e como eles foram capturados. A gente vê todo esse processo de maneira bem dinâmica, porque a gente fica muito impressionado em ver isso sendo feito. Mas como bons brasileiros, eu não me admirei. Com certeza, se me contassem essa história sem dizer em que país foi, eu chutaria que tinha sido o Brasil. Eu recomendo que vocês assistam, é um assunto muito interessante, principalmente para quem gosta de filmes de assalto, para quem gosta desses filmes que envolvem assaltos a banco, né? Tem um filme que se chama Efeito Dominó, de 2008, que conta também uma história real de um grupo de assaltantes na década de 70, na Inglaterra, que cavou um túnel para acessar ali os cofres. Então tu tem isso, e quando a gente faz correlação com o que aconteceu aqui no Brasil, é muito interessante. Tem até um livro chamado Topeira, a história do assalto do Banco Central. O autor, o Roger, ele está fazendo também um depoimento no documentário. Então existe muito material de pesquisa sobre o assunto, o que torna ele muito bacana da gente descobrir e ver como isso afetou tanto a lei, né, brasileira, como a sociedade naquela época devido a esse grande assalto. O documentário está disponível na Netflix, e se você já assistiu ou for assistir, me contem aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele likezinho aqui para ajudar a gente a trazer mais documentários desse tipo. Até a próxima e beijo!